Bora. Ó. Cadê? 3... Meu horário aqui. 3h10 da manhã. Tô falando até um pouco baixo. 3h10 da manhã, meu amigo. Não dá pra você dizer que nesse canal aqui a gente não tem compromisso. É o seguinte. Tô gravando esse horário porque... não deu pra hoje já é terça-feira. Não deu pra gravar. Não deu pra gravar ontem, segunda-feira. E eu quero muito falar um pouco dessa rodada, né? Tô abrindo aqui o Flash Score. Rodada 26, né? Se salvo engano. Rodada 26, Brasileirão Betano. E tivemos 5 jogos, né? Grêmio Vitória, Bahia e Palmeiras, Fluminense e Botafogo, Red Bull e Santos e Corinthians e Flamengo. E eu fiquei ligado nos outros 2 jogos, claro, que interessava ao Flamengo, né? Bahia e Palmeiras, um confronto direto, né? Na parte de cima ali da tabela. O Cruzeiro jogou no sábado com o Vasco, né? E também tava ligado nesse jogo, ou melhor, tava ligado no sábado, né? Porque no domingo a gente já sabia o resultado. O Vasco ganhou de 2-0 em cima do Cruzeiro. E no domingo, um pouco mais cedo, o Bahia venceu o Palmeiras por 1-0. Grande jogo das duas equipes. Enfim, e o título do vídeo vou deixar o celular aqui. O título do vídeo é Corinthians no modo Flamengo. Eu poderia dar a este vídeo vários títulos diferentes, por vários prismas diferentes, né? Por exemplo, poderia ser uma rodada em que todos vencessem, todos vencessem não, ou melhor, todos da parte de cima ali, que estão brigando, os 3 principais que estão brigando pelo título, Flamengo, Palmeiras e Bahia, Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, os 3 vencessem seus jogos, os 3 jogando fora de casa, 3 confrontos muito difíceis e jogando contra equipes. O Bahia, ele vinha num prisma negativo, né? Tomou 5-0 do Bragantino, então vinha num prisma negativo. O Corinthians também vinha num prisma negativo, né? Por perder do Sport e tal. E o Vasco vinha já num prisma positivo, né? Já vinha em crescente. Então, na teoria, talvez o Cruzeiro tivesse um pouquinho mais de dificuldade contra o Vasco por conta disso. Então a rodada poderia ter essa cara ao fim dela, tipo, onde o líder vence o líder momentâneo, que seria o Flamengo, porque o Palmeiras tem um jogo a menos, e antes da rodada, depois que o Palmeiras jogasse o seu jogo a menos, ele seria provavelmente o líder com 1 ponto a mais que o Flamengo, tendo confronto direto ainda, né, no Maracanã. Beleza, então o líder venceria, o líder momentâneo, só que os outros também venceriam. Então você não dá aquele viés de vitória de tipo, porra, a gente ganhou e tal. Não a gente ganhou, os caras também ganhou e é isso, né? Eles por eles. Deixa eu ajustar aqui, tá bom assim. Beleza. Ou então a rodada poderia ter aquele prisma de os seus adversários vencem. E você já vem de algumas atuações meia boca, né? Contra o Vasco, beleza que foi um clássico, nem foi essa atuação tão meia boca, mas não foi um resultado interessante. Contra o Estudiantes de La Plata, aí sim foi uma atuação, não é que nem foi meia boca, foi uma boca baixíssima. Esse aqui existe esse termo. Contra os outros adversários já vinha numa queda um pouquinho de rendimento nas atuações. Só que a essa altura do campeonato, eu acho que a atuação um pouco importa agora. O nível de atuação, sim, claro, que vai fazer diferença, mas nem todo jogo requer essa atuação galáctica. O que importa agora são os 3 pontos
é a vitória. É aquele gol feio, é bola na rede, meu amigo, na gaveta. Aí são os 3 pontos que vão importar agora nessa reta final. E eu queria muito gravar esse vídeo porque essa sequência de jogos a partir do último jogo, do jogo da volta das quartas de finais da Libertadores, os times que estão ali na parte de cima brigando por título, tem uma sequência de jogos pesadíssima. Eu afirmo que quem fizer a melhor pontuação dos próximos, vamos lá, vamos colocar aqui quais são os próximos jogos. Flamengo pega, próxima rodada, Cruzeiro no Maracanã, Bahia fora, Botafogo fora e Palmeiras no Maracanã. Detalhe, o Flamengo pega o Palmeiras no Maracanã no jogo antecessor ao jogo de ida contra o Racing da Libertadores. Ou seja, então, são 2 jogos em casa. É uma coisa boa, porque você não precisa viajar, a logística tudo isso, não. São 2 jogos em casa. Então, Cruzeiro, Bahia fora, Cruzeiro em casa, Bahia fora, Botafogo fora, mas é um jogo no Rio, então Palmeiras no Maracanã e Racing no Maracanã. E tem um outro detalhezinho, né? Vou colocar aqui nessa mão. Entre o jogo de ida e o jogo da volta, esse jogo do meio é Fortaleza fora. É o Fortaleza fora. Então, vamos imaginar aqui que provavelmente o Flamengo vai jogar com um time misto contra o Fortaleza. Vai fazer um misto, não total de reservas, mas provavelmente vai jogar com um time misto. Claro, dependendo muito do resultado do jogo da ida. Agora vamos para o Palmeiras. Palmeiras tem próxima rodada. Quem é a próxima rodada do Palmeiras mesmo? Cadê? Eu tinha visto agora há pouco. Próximos jogos do Palmeiras. Ah, lembrei. Vamos lá. Primeiro jogo. Vasco no Allianz. Aí tem um clássico. O Flamengo tem um clássico. Então, São Paulo. Pega o São Paulo fora. Aí, o Palmeiras vai jogar o seu jogo atrasado contra o Juventude. Ou seja, nessa, o Palmeiras tem um jogo a mais. O Palmeiras tem um jogo a mais. Só que é no Aliança e contra o Juventude. Então, numa dessas, você faz 3-0 ali logo, já era, né? Você bate o jogo. Aí pega o Bragantino em casa, um clássico. Aí o Palmeiras viaja pro Rio para pegar o Flamengo. E aqui eu acho que vai fazer uma grande diferença. O Palmeiras pega a LDU em Quito, tem altitude e tal, caralho. Mas beleza, não é. O Palmeiras vai. Eu tenho poucas dúvidas de que o Palmeiras vai vencer esse jogo. Então, só que aí, beleza. Entre o jogo da ida e o jogo da volta, o Palmeiras joga contra o Cruzeiro em casa. Então, assim, vai ser uma sequência. Eu vejo essa sequência mais dura pro Palmeiras, verdade seja dita. Então, quem fizer. E ainda o Palmeiras tem um jogo a mais, né? Talvez você jogue uma intensidade mais baixa, mas é um jogo a mais. Então, quem fizer a melhor sequência de jogos, o melhor resultado nessa sequência, pra mim vai sair o campeão brasileiro daí. Vai sair o campeão brasileiro daí. Dito isto, feito todo esse enredo, vamos falar do jogo, né?
Corinthians e Flamengo em Itaquera, pela 26ª rodada. E eu anotei algumas coisas aqui, né? Essa foi a rodada da recuperação, porque o Flamengo já sabia do resultado, né? Depois de tudo isso que eu falei, de vários prismas que poderiam acontecer, o que aconteceu foi que os dois adversários direto no título perderam seus jogos, né? Então o Flamengo entrava em campo já sabendo o que precisaria fazer e o empate, até o empate seria bom, né? Então seria uma motivação a mais. Uma motivação a mais de você entrar. Vamos dar o gás, vamos correr, não sei o que e tal. Quem fez isso foi o Corinthians. No primeiro tempo, quem fez isso foi o Corinthians. Até os 40 minutos por aí. O Corinthians não deu sossego, não deu paz ao time do Flamengo. Em todas as fases do jogo. Na marcação-pressão. Que marcação-pressão encaixada do Corinthians. De almanaque, meu amigo. Marcação encaixada. Na saída de bola, desde Hugo Souza e seus laterais. E aí o Corinthians estava encontrando muita bola aí entre o meio do Flamengo e a zaga. Tava um buraco. Ou seja, então tinha algum desencaixe. Eu ouso dizer que talvez seja o De La Cruz. O De La Cruz não é esse jogador de pegar bem, de marcar bem. Ele é aquele cara que vai dar ritmo, é o motorzinho do time. Então, ele vai correr aqui, ó, olhando para frente. Então, ouso a dizer, né? Ouso a dizer, porque aqui é uma análise de um torcedor. Então, se você entende mais de futebol do que eu e consegue enxergar esses desencaixes com nitidez no jogo, deixa aqui nos comentários. Mas eu não consigo com tanta facilidade assim, então eu ouso a dizer que talvez tenha sido o De La Cruz. Se o Alan estivesse jogando, talvez eu afirmaria que era o Alan. Mas enfim, então estava muito solto o meio campo do Flamengo e, como eu falei, em todas as fases do jogo, até os 40 minutos do primeiro tempo, o Corinthians deu aula, amassou o Flamengo. O Flamengo ia sair, ia fazer seu jogo, o Corinthians em cima, mordendo, pitbull, meu amigo. Sentindo o cheiro de sangue em cima. O Corinthians ia lá, recuperava a bola. Ou, entre o meio e a zaga, o Corinthians encontrou muito espaço. Ou até mesmo na bola aérea. O Flamengo tem tido muita dificuldade na bola aérea. Meu amigo, ontem Léo Ortiz e Léo Pereira não estavam numa boa noite. Não. Eu falo já do senhor Léo Pereira, tá? Eu falo já do senhor Léo Pereira. Mas não estavam. Bola nas costas, direto. Eu contei umas 3, 4. O Yuri Alberto atacando a profundidade. Ganhou todas. Não converteu todas. Ou melhor, converteu só uma. E eu falo já também do Yuri Alberto. Mas foi preocupante, tá? Essa bola nas costas. Foi preocupante essa bola nas costas. Porque a gente, claro, não é idiota. Torcedor não é idiota e ele vai fazer algumas previsões, né? Por exemplo, eu acho que vai dar Palmeiras e Flamengo na final da Libertadores, né? Então, é um jogo único e tal. E o ponto forte do Palmeiras é esse. Muitas das vezes, né? É uma bola acionando ali o Vitor Roque, que tem uma explosão tão boa quanto, ou melhor, quanto o Yuri Alberto. E a zaga do Flamengo tem levado a pior em lances como esse. Enfim, Yuri Alberto. A gente precisa agradecer essa vitória a 3 pessoas. Jorge André Arrascaeta, Carrascal e Yuri Alberto. Porque se o Yuri Alberto converte todas as chances que ele teve no primeiro tempo, acabou o jogo. O Flamengo ia voltar pro segundo time e não ia atrás.
Eu dificilmente acho que o Flamengo ia atrás do resultado. O Yuri Alberto teve no mínimo 3, 4 chances com pênalti. Até porque o lance do pênalti ele só existiu porque a própria bola do Yuri Alberto finalizada vai na trave, volta. E aí o jogador do Corinthians se antecipa. E aí a gente tem que falar dele, né? Do senhor Léo Pereira. O que chama de cagada pra si o senhor Léo Pereira, em alguns momentos, é brincadeira. É palhaçada. Porque só esse ano foram 4 lances de pênalti idiotas que o Léo Pereira já fez. O Léo Pereira ele tá chamando muito pênalti bobo assim pra cima. Muito pênalti bobo. Outro lance eu não lembro, né? Então foi Central Córdoba, Cruzeiro, Corinthians, né? Talvez se seguir a sequência, o outro time começa com C também, não sei. Criciúma. Enfim. Então foi um domínio de bola assim, do Corinthians. Domínio. Encaixe na marcação perfeito. A saída de bola, como eu falei, perfeito, né? O que mais? E como eu falei, né? O meio campo do Flamengo muito espaçado, sem conseguir fazer encaixes na marcação. O Corinthians estava uma marcha a mais que o Flamengo. Então, eu não sei se era mais físico. Não sei se era mais físico, porque parecia em alguns momentos que o Corinthians estava com um jogador a mais. Ou se era só esse desencaixe aí em algum setor do campo. O Corinthians estava sobrando nas bolas. Sobrando. E beleza, né? Lá para os 40, assim, do primeiro tempo, foi quando o Flamengo conseguiu ter um respiro, ficar mais com a bola, né? Tocar mais, cadenciar mais o jogo, fazer seu jogo. Encontrou ali alguns espaços, finalizou umas 2 vezes, se não me engano, mas sem tanta chance clara, né? Falando em chance clara, só para completar, o Yuri Alberto ele teve umas 3, 4 chances assim de matar o jogo, né? Lembrou muito o Gabigol em alguns momentos. Gabigol, nossa, eu sou muito feliz de graças ao Gabigol no Flamengo. Mas o que o Gabigol errava de gol assim, escancarado, tá brincadeira. É papo do cabo chegar, né? E botar o cabo pra fazer um treino à parte no outro dia. Só de finalização. Você só sai daqui depois que você fizer 50 gols. Com jogadas parecidas. Você pega um outro cidadão. O que mais errou o passe, né? Você junta os dois. Você pega o que mais errou o passe e o que mais finalizou errado. Você bota um pra acionar o outro na correria e bota o outro pra finalizar. Aí você treina os dois. Beleza, né? Aí aos 40 minutos o Flamengo começou a cuidar mais da bola e tal, começou a crescer um pouquinho. Ali talvez o Flamengo tenha encontrado por onde é que ele precisaria chegar, né? Beleza. Cheguei aqui para o segundo tempo. Segundo tempo, né? O Flamengo volta dando a cara de como quem iria dominar o jogo, ou melhor, iria dominar o segundo tempo. Nesse segundo tempo vai ser meu. E com 2 minutos o Yuri Alberto faz um gol. Então, se redimindo, ele dá um corte no Léo Ortiz, muito mau lance, muito pesado na correria. Beleza que o Léo Ortiz não é esse zagueiro de velocidade. E o Yuri Alberto tem muita explosão. Então talvez tenha sido mais mérito do Yuri do que de mérito do Léo Ortiz. E aí ele corta para dentro, finaliza, gol, né? Pelo menos se redimindo e tal. Então poderia parecer que o Corinthians iria vir para cima de novo e tal. Mas aí
aos 10 minutos, o Flamengo não sente tanto o gol. A verdade é essa, o Flamengo não sente o gol. Aos 10 minutos o Flamengo encontra seu gol, né? Uma jogada com primeiro a bola tá sobrando ali do lado direito, né? Com Emerson Royal e Carrascal. Carrascal traz para dentro, tenta acionar uma Arrascaeta dentro da área. A bola é cortada, aí volta. A bola vai para Alexandro, Samulino encontra. Eu vou falar de Samuel Lino, dá para falar até agora, depois que eu finalizar o lance do Samuel Lino encontra o Carrascal dentro da área, que aciona o Arrascaeta domina com a perna direita, já ajeitando para a esquerda, finaliza no cantinho, o Hugo nem se mexe. Um golaço. Falar do Samuel Lino, né? Aproveitar. Bicho, o Samuel Lino, ele tem muita qualidade. Tem como dizer, muita qualidade. E ele ajuda muito também o Flamengo na fase defensiva. Mas na fase ofensiva, ele tem tido sempre uma coisa que estava incomodando, velho. Ele tem tido sempre feito uma firulinha a mais. Tipo, ele tá dentro da área, ele tá próximo da grande área. Ele quer dar um cortezinho a mais, quer dar uma puxadazinha a mais. Ao invés do cara, tipo, balançar e bater pro gol, meu amigo. Tem um lance quando tava 1-1 ainda, aos 30 e pouco do segundo tempo já, 30 e pouco, quase 40, que o Vitinho, o Jorginho tá na marcação assim na frente da área, da frente da grande área, o Vitinho tá com a bola, ele balança o corpo, puxa pra direita e finaliza, a bola vai, quica assim ainda na frente do Rossi, ele meio que defende assim de manchete, o cara finaliza, velho, ele tem essa característica, né, de uma finalização a média e longa distância e tal, e tem que ser assim, velho. Numa dessas ele ganhou o escanteio, numa dessas o goleiro aceita, tem que finalizar mais, véio. O Samuel Lino tem finalizado pouquíssimo, e você vê que eles sabem encontrar, identificar espaços, né. Enfim, foi um jogo um pouco meio cá do Samuel Lino. Beleza. Deixar aqui. Então, o Flamengo cresceu muito no segundo tempo. Muito. E uma das coisas que fez o Flamengo crescer muito e fez o Corinthians diminuir muito seu ritmo foi o banco, né? Aí entra toda a diferença da temporada, do planejamento das contratações, porque entrou Jorginho, o Alexandre já tinha entrado no lugar do Vinha. Eu nem citei o nome dele aqui porque foi uma partida horrível. O primeiro tempo horrível, né? O melhor. Então Alexandre, um monstro defensivamente. E o que o senhor Wilton Pereira Sampaio, que árbitro horrível, meu amigo. O cara, ele tava que nem loja de shopping ontem. Tava distribuindo cartão para todo mundo. O que ele amarela, a forma, o jeito que ele amarela o Alexandre e o Danilo é vergonhoso, velho. É negócio de você desrespeitar o jogador. O cara deu amarelo para Alexandre, Jorginho, Saul acho que mereceu. Léo Ortiz, Léo Pereira, Danilo, meu amigo. Enfim, e aí o banco do Flamengo entra, né, e faz muita diferença. Porque entra Alexandre, entra Danilo, sai Léo Pereira, entra Danilo, entra Jorginho, sai. Que foi que saiu de La Cruz, sai Bruno Henrique, entra Plata, ainda tem um Pedro que nem jogou, e o Luiz Araújo entrou no lugar de quem? Do Samuel Lino. Então, ó o nível. No mínimo você mantém, se não melhora o nível do seu elenco. E foi os que fizeram a diferença, porque aos 40 minutos por aí, o Flamengo já tinha criado umas 2, 3 chances assim para gol em bolas paradas também. Uma delas eu não lembro quem cruza na área, acho que é o Luiz Araújo. O Arrascaeta ajeita de peito assim para trás, o Carrascal finaliza.
a bola passa beirando ali o poste esquerdo, né? Na pequena área e tal. Então, era para estar no mínimo, se o Yuri Alberto tivesse marcado seus gols, um 2-2 ali e tal. Mas aos 40 minutos, o Flamengo faz o seu jogo, tipo, bota a bola no chão, saída de bola, aquilo ali provavelmente é muito treinado, né? O Jorginho aciona o Plata, o Xavi Henrique em cima da marcação, e aí tem aquele lance, o lance polêmico, que vão dizer que a bola era do Corinthians, que a bola era do Flamengo, né? O que seja, né? O que não dá é para o Corinthians, tipo, deixar um buraco daquele assim, no seu meio, como o Flamengo fez no seu primeiro tempo, e tipo, e aí? A gente tá em jogo ainda, meu amigo. O bandeira da lateral do Flamengo, o Plata cruza o Plata, aciona rápido o Carrascal. O Carrascal vem trazendo pelo meio com muita liberdade, e o Arrascaeta vai fazendo a infiltração. Eu até achei realmente que era o passe mais óbvio, o Arrascaeta. Eu achei que ele ia tocar no Arrascaeta. Ele encontrou um passe ainda melhor para o Luiz Araújo chegar finalizando. Gol, 2-1. E aí tava fechado, né? E falar da partida do Arrascaeta e do Carrascal, que o título desse vídeo poderia ser Carrascaeta, fazendo um trocadilho aí, porque a partida foi deles dois, né? O Arrascaeta chamou muito o jogo para si, dava para ver ontem sim que ele estava em campo, né? Contra o Estudiantes de La Plata não, mas ontem sim ele estava em campo, querendo bola e tal, e principalmente o Carrascal. Ontem o cara jogou uma bola redondinha, ontem ele deu as cartas, dizendo, que é o Ney colombiano, meu amigo, aqui é o Ney colombiano, chamou o jogo para si, né? Em muitas das jogadas mais agudas, umas 3, 4 foram com ele. E muita qualidade, velho. Muita qualidade. Então, e por que o título do vídeo é Corinthians no modo Flamengo? Porque o Corinthians não jogou no modo Flamengo. O Flamengo, no primeiro tempo, que cria, que amassa, que pressiona, que finaliza e não faz o gol. E não mata a partida. E o que pode acontecer quando você não mata a partida? Você dá confiança pro seu adversário, porque você não consegue agredir, você não consegue machucar ele. E ele vai lá e machuca você. Enfim, o que você acha? Deixa aqui nos comentários. A rodada perfeita ontem para o Flamengo, porque os adversários diretos pelo título perdem. O Flamengo vira um jogo muito difícil, no estádio muito difícil, uma torcida muito foda. E o Flamengo vai lá e vira esse jogo. E agora sim é o líder isolado, com um jogo a menos em relação ao Cruzeiro. Vai fazer um confronto direto agora domingo. Se ganha do Cruzeiro, abre 7 pontos do Cruzeiro. E aí, Cruzeiro, me desculpe, mas eu acho muito difícil tendo um confronto direto com o Palmeiras. Então, fala aí nos comentários o que é que você achou do jogo, o que é que você achou do vídeo. Deixa o seu like, se inscreve e até a próxima.